Olá, seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Eu sou Silvia Spolidoro e você já sabe, aqui é o espaço onde você vai ouvir muita coisa boa sobre o audiovisual. Além da gente dar dica de cinema, dar dica de filmes, de séries, documentários, enfim, qual seja o formato cinematográfico, a gente fala muito sobre o tema que é abordado. Então, eu quero que você se inscreva agora no canal, peço que você compartilhe com as pessoas que gostam de dicas de cinema, de filmes, de séries, para que fiquem aqui com a gente também e já ative o sininho aí para você receber todas as notificações da gente, tá? Toda quinta-feira, 6h30 da tarde, um conteúdo novo para você e eu trago um convidado para falar com a gente sobre coisas incríveis e a gente está aqui na parte 2. Nós falamos na semana passada sobre a série que está na Netflix, que se chama Treta. Eu recebo aqui a minha querida amiga roteirista, escritora, jornalista e beach tenista e jogadora de frescobol. De yoga, praticante de yoga. E, enfim, gente, são muitas facetas, né? Como a gente tem que ser mesmo. Ana Massa e o nosso querido mestre Fausto Galvão, roteirista, professor de roteiro, script doctor. E eu já falei, tá solteiro? Manda DM. Vai aparecer aqui na hora que ele falar, tanto a Ana quanto ele, os arrobas aí. Fica ligado, hein, gente? Fica ligado que o negócio aqui é bom. E a gente estava conversando sobre Treta, que é aquela série, como você já sabe, que começa com uma batida de carro. E aí, de repente, o negócio vira um negócio louco e chega numa bizarrice. E a gente, antes de começar a gravar essa segunda parte do podcast, a gente estava conversando sobre documentários, sobre documentaristas. E tem uma documentarista brasileira que eu acho que as temáticas que ela aborda, os acessos que ela tem são maravilhosos. Ela tem possibilidade de colocar a gente em lugares inimagináveis. Mas ela tem uma voz que eu simplesmente não consigo, gente. É um negócio... Aí a gente tava brincando que é a nossa treta. Aí eu não gosto da voz de fulana. Ah, eu não gosto de ciclano. A gente já começou numa treta aqui, porque a gente já tá no clima, né, da série que vocês estão indicando pra gente essa semana. E é sobre isso, né? No fundo, todo mundo tem uma treta. Se vocês ficarem até o fim, vocês vão ver como é que vai terminar. Os corvos falando, os corvos conversando. Gente, é muito fácil tretar. É mais fácil tretar do que não tretar. A gente tem que ser tolerante, aquilo incomoda aquela pessoa. Imagina casamentos, então, né, convivência próxima. É fácil tretar, é difícil não tretar. Não, fulano tem essa mania, isso me irrita, essa voz me irrita, aquele jeito de comer me irrita, é mole, o trânsito me irrita, tá chovendo demais, tá sol demais. É fácil tretar, é difícil não tretar. E assim, eu acho que o objetivo da gente, né, para ter uma convivência em sociedade bacana, cara, releva um pouco. Pra não ser preso também, né? Ah, bom. A gente também... Perdeu o réu primário. Pra não perder o réu primário. Não posso perder o réu primário. Quem vai levar cigarro pra mim na cadeia, gente? Por favor. Perdeu o réu primário. E assim, e aí tem uma coisa também, rapidinho, que me irrita hoje. Fica à vontade. Tretar, Adoro. que é a positividade tóxica. Eu posso ficar chateada. Eu devo ficar triste com alguma coisa para depois melhorar. É importante viver nossas emoções. Só que hoje, a gente não, né? Ninguém quer ver você triste, nem chateado. A gente tem que estar sempre feliz, para cima. Nossa, cara, meu autoconhecimento passa também pelas dores que eu preciso sentir, pelas frustrações, pelos vazios, para eu poder sair desse lugar. Nesse ponto, a gente que escreve tem uma vantagem. Brinca de Deus, né? Porque a gente coloca muito disso na hora que você escreve, né? Quando a gente escreve, e principalmente assim, né? Eu faço muita postagem no Instagram de frases soltas, de pensamentos e tal. Isso às vezes assusta as pessoas, né? Porque você, às vezes, está num momento realmente tenso, assim, né? Como tem o lindo dia de sol, você não posta um lindo dia de sol e bota uma frase bacana, tem os dias de chuva, né? Claro. Tem os dias de Claro, treva. Exatamente. Assim. Claro. Então, mas eu acho que isso salva, porque a arte, de alguma forma, né, essa nossa arte salva um pouco, porque na hora que você escreve, você também faz ali um descarrego, né, e aquilo vai embora um pouco, né? Isso vale para quem escreve poesia, isso vale para quem escreve realmente um romance, para quem está escrevendo literatura. Sim. Mas tem essa coisa também um pouco diária, né? De você todo dia escrever aquela sensação ali. Eu sou um cara que escrevo, não sou um escritor que escrevo todo dia. Eu sento no computador e escrevo todo dia.
não tem um dia que eu não escreva. Jura, Não há Fausto? essa possibilidade. O que você escreve, gente? Já tô aqui, faz tempo, meu computador tá até ruim. Não, eu fico com pena, às vezes, do computador, porque ele recebe coisas absurdas. Assim, Ainda bem que meu computador não fala, né? Mas agora ele fala, né? Agora, além de tudo, tem isso. Tem isso. Tem essa ferramenta agora, né? Ele fala com você. Então, assim, eu fico com medo dele dizer uma coisa terrível pra mim, assim, porque eu fico, às vezes, com pena dele, porque eu realmente escrevo, assim, eu tenho essa necessidade. Talvez o fato de vir da TV e da novela, que é esse trabalho diário, de domingo a domingo, né? Quando você tá... Explica pra gente como é que é uma produção de uma novela. São 6 capítulos por semana, né? Porque vai ao ar de segunda a sábado. E os autores, como é que eles trabalham? Tem um autor que é o criador daquela novela e ele chama uma equipe. Como é que acontece esse processo para já entrar nessa conversa que você estava iniciando aí, então, pra gente entender? Mas antes disso, só para eu fechar claro, o assunto. Lógico. Assim, pelo fato de escrever novela todo dia, e novela exige, o formato exige, eu acho que eu criei esse hábito, assim, essa necessidade de... Você tem esse ritmo, então, mesmo né? que eu não tenha nada, nenhum produto de fato para ser entregue, eu tenho que escrever. Assim. É uma necessidade, como escovar o dente, como tomar café, faz parte, assim. E às vezes é nada, às vezes é uma bobagem. Mas às você chega a escrever roteiro ou você... Não, às vezes não necessariamente, é só uma... frases. Entendi. Às vezes é só pensamento, Entendi. Às vezes é só delírios mesmo, assim, ou que vão servir em algum momento para alguma coisa, que vai servir para algum personagem, ou como fala de algum personagem, ou não, ou apenas é uma forma de demonstrar uma sensação, entendeu? Em relação ao trabalho, aí a novela mesmo, não, né? Porque aí a gente... o Geraldinho Carneiro, com quem eu trabalhei fazendo Você Decide, ele dizia, televisão você não pode pirar, né? Você quer pirar? Você vai escrever um livro, um monólogo. Você vai fazer o seu filme cabeça, mas televisão e novela, não, né? Porque existe ali uma regra muito pragmática e você tem que seguir. Eu trabalhei com vários autores, cada autor tem uma maneira, né, de lidar com a sua equipe, né? Eu sempre fui colaborador, então a gente é meio puta, né? A gente tem que servir ao cliente. O que o cliente quer, a gente tem que oferecer para ele ficar satisfeito. E no caso, nosso cliente é o chefe da sala, né? Ou o roteirista-chefe ali, o autor principal. Então, cada um trabalha de um jeito. Eu trabalhei com o Manuel Carlos, trabalhei com o João Emanuel Carneiro, trabalhei com o Walter Negrão. Quer dizer, cada um tem uma maneira de cuidar da equipe, de exigir da equipe e de dividir as tarefas. Então, não existe uma regra. Certo. O que tem é que um chefe, né, que é geralmente o autor principal, aquele que criou a sinopse, e nós, que somos o grupo de roteiristas que vai colocar no ar todo dia um capítulo, ou seja, aquele capítulo que está sendo escrito, na maioria das vezes não é escrito pelo autor principal, e sim pelos colaboradores. Porque o autor principal fica pensando a história, né? Ele fica imaginando como ele vai desenvolver a história. Mas o trabalho de colocar diálogo, de dividir as cenas e tal, fica com os... Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Boogie Woogie, eu escrevia como colaboradora para um núcleo específico. Sim. Eventualmente, escrevia para outros núcleos para a gente poder exercitar e poder ter essa noção do que está acontecendo, poder saber escrever para outros núcleos. Isso. Como é que era na tua experiência? Não, também, porque a gente, dependendo da equipe, às vezes você tem uma equipe muito grande, né? Eu já trabalhei com equipes de 6 pessoas e já trabalhei com equipe de o autor e mais um. Então, todo mundo, de alguma forma, tem que saber escrever para tudo. Porque se alguém fica doente... Exatamente, faltou alguém... Você precisa substituir. Novela é isso, né? É uma produção ali full time. Agora, claro, assim, eu, por exemplo, não gosto muito... Quer dizer, não gosto. Não tem isso de não gostar, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Mas, assim, criança... Se puder... Bota aqui, mata no peito. Pronto, aí, ó. A dupla perfeita. Criança com criança. Credo. E tem autores que acham isso
por exemplo... Escrevo Por de exemplo, boa, né, Ana Márcia? Que gosto. coisa, né? Escrevo de boa, gosto. Então, tem autores titulares que já sabem disso. Sim. Né? Então, ele já fala, se ele não quer te castigar, ele não te dá as cenas. Ele evita essas de cenas, né? criança, Então, mas na verdade a gente escreve para todo mundo, né? Desde o protagonista até a menina que serve o café. Sim. Né? Porque a menina que serve o café está na cena da protagonista. Então você tem que escrever para todo mundo. Exatamente. Claro. Então não existe uma regra. Cada autor tem mais ou menos uma maneira. O Maneco, por exemplo, a gente não escreve por cena, a gente escreve por capítulo. Então, já outros autores dividem por cenas. Então, eu escrevo a cena 1, 3, 7, 12, 15, 21. Aí ela vai escrever o 2, a 4, a 8, a 12, a 13, enfim. E por isso precisa ser uma unidade, né? Porque você imagina se não tivesse essa unidade, se não tivesse esse entendimento, o samba... No caso, é feita uma escaleta, né? E aí distribuem-se as cenas, Quando os autores são normais... Eles fazem uma escaleta, né? Eles fazem uma escaleta. Alguns não, mas na maioria das vezes existe uma coisa chamada um cardápio semanal, que é a estrutura de toda a novela durante... o bloco de 6, e tem depois o diário, né? Aquele capítulo a capítulo, de segunda a sábado. Então, a gente, além desse nosso roteiro, desse nosso cardápio semanal, a gente tem a escaleta diária do capítulo. E aí, claro, distribui para a equipe, e aí depois alguém da equipe, geralmente o chefe de equipe, fica responsável por recolher essas cenas, montar o capítulo, mandar para o autor titular, porque aí ele passa pela mão dele, ele faz análise, vê se troca alguma palavra, se corta alguma cena, se pede para diminuir alguma cena, se pede para trocar alguma cena, quando tem tempo, né? Quando não tem, ele mesmo faz, ou vai do jeito que está. Em televisão, em novela, né? Principalmente, tem uma coisa chamada flashback, que é muito bom, que resolve vários... Já está escrito, então você bota flashback, é só o arquivo ir lá, achar a cena e botar de novo. Então resolve algumas questões. Mas é isso, cada autor tem uma forma... Tem uma dinâmica também, né? De pensamento, de tudo mais. Para você entender em casa, a escaleta nada mais é do que quando se escreve, né? Por exemplo, como o Fausto falou, o capítulo, sei lá, capítulo 2. Cena a cena, você descreve ali em 2, 3 linhas o que vai acontecer, as ações que vão acontecer naquela cena, na 2, na 3, na 4, na 5. Por quê? O Fausto vai escrever a 5, a 1, a Ana vai escrever a 2, eu vou escrever a 3, eu tenho que saber o que acontece na 1, na 2, para eu escrever a 3. Então, porque assim... Estamos escrevendo juntos. Estamos escrevendo juntos ao mesmo tempo. Ele vai pegar a cena 1, ele vai desenvolver a cena, ele vai fazer tanto as ações quanto os diálogos entre os personagens que estão naquela cena. Idem Ana, idem a Silvia. Entender de onde o personagem vem, para onde ele vai. Exatamente. Então, só para vocês, né, quem não é da área e tal, para entender o que significa escaleta. Aqui, voltando à nossa série Treta, vamos tretar. Para vocês, né, a treta, ela mostra como pequenos gestos podem desencadear grandes transformações. Como vocês enxergam a importância do conflito na narrativa? Não, sem conflito não tem história. Precisa de conflito, né? Então, assim, é fundamental. Como é que eu vou contar essa história? Que história eu quero contar? E aquele personagem, protagonista que seja, ele vai ter que superar N desafios, e faz parte do processo da história, da jornada do herói, para chegar no lugar. Senão, não tem história. História é conflito, é criar conflito e desenrolar conflito, é fundamental. Sim, sim. É o que muita gente também que não é da área e não entende, eu escuto muito assim, Silvia, deixa eu te contar uma história. Nossa, isso aí dá um filme. Aí você olha para cada pessoa e fala, olha, é uma boa história, sem dúvida nenhuma. O fulano foi bater não sei quem, não sei quem, matou não sei quem. É lindo, mas... não necessariamente, né, uma boa história que alguém te conte vai se transformar num bom roteiro. Qual é o porquê disso, Fausto? Conta pra gente. Silvia, você sabe que tem uma coisa em relação aos meus alunos, por exemplo, assim, que eu percebo. Quando o aluno vem muito cru, né, quando ele vem realmente sem referência nenhuma da estrutura de roteiro, as ideias são boas. Na maioria das vezes, eles têm boas ideias. A questão é colocar no papel.
Porque entre você ter uma ideia, né, na sua cabeça e conseguir transformar aquilo em alguma coisa apresentável, seja numa narrativa de sinopse, de argumento, seja numa peça de teatro, seja num livro, numa literatura, um filme, né? Tem uma diferença absurda. Na maioria das vezes, as pessoas têm boas ideias. E o fato de terem boas ideias não as credenciam a escrever absolutamente nada. Sim, Porque totalmente. boas ideias, ninguém compra uma boa ideia. Você, nem registra, né? Você compra um roteiro, né? Porque você compra um roteiro. É um produto, você tem que ter um material. Você tem que sentar a bunda na frente do computador e escrever. Isso é técnica, né? Escrever é técnica. E aí vai além do fato de você ter uma boa ideia. Porque o fato de ter uma boa ideia não significa que você vai conseguir transformar aquilo em qual formato seja o que você queira. Essa maneira é que eu acho que está virando um pouco lugar comum. As pessoas, eu tenho ideias, é isso, todo mundo tem ideias. E a gente sabe que quando a gente vai contar, voltando à questão do conflito, quando a gente vai contar uma história, é evidente que tem que ter conflito, né? Tirando raríssimos diretores, né, de cinema, que tem uns filmes cabeças lá, que aí é uma coisa muito particular e muito pessoal, mas não são filmes comerciais, não são filmes que vão pro blockbuster, não vai. Tirando isso, você tem que ter um conflitão, você tem que ter É isso, é alguém que precisa desesperadamente de alguma coisa e passa por todos os perrengues para conseguir aquilo. Isso é a estrutura básica, seja o que for, né? Desde comprar um cachorro a conquistar Lady Di. Seja o que for, ele tem que passar por essas etapas. E que você conseguir colocar isso de forma clara, bacana, que interesse alguém a ler além do primeiro parágrafo, da primeira página e tal, precisa de saber, né? Uma coisa que eu sou apaixonada por gancho. Como eu adoro um gancho. Quando eu vejo, eu fico sempre na expectativa. Quando escrevo, faço. Mas quando vejo, assiste, né? Como é que vai ser esse gancho? Qual vai ser o gancho final desse episódio para o próximo, né? Eu adoro. Nesse ponto, a gente que escreve para televisão é um desespero. Porque televisão, ao contrário do cinema, ou do teatro, ou até mesmo do livro, né? Se a gente for falar de um outro produto que também você tem a sua viagem particular ali, quando você pega um livro, você quer ler aquele livro, você vai para algum canto, você quer ler. No cinema, você escolhe aquele filme, você vai para a sala, a luz apaga, né? O teatro é a mesma coisa, você escolheu. A televisão, a novela, não. Porque ela está ligada em qualquer lugar. Ela te invade, né? Ela está, sem pedir licença, ela está ligada. Né? Na sacristia de uma igreja, no puteiro de Copacabana. Sim. Ela está ali. Quando você consegue fazer com que alguém preste atenção no meio da confusão, mesmo dentro da casa da gente, porque quem tem filho, quem tem empregada, a campainha toca, o cachorro late, né? Você tem que ter tudo isso, ao mesmo tempo que a televisão está ligada e que você está querendo ver aquilo. Por isso que é muito repetitiva, as novelas são repetitivas, por isso que a gente se repete, porque falou ontem, repete hoje de novo, porque como vem da rádio, novela, e tinha isso, né, que você não tinha imagem, então você só ouvia, você precisa também, de alguma forma, a Dona Maria, quando está lavando a louça lá, se ela não estiver vendo a novela, ela precisa entender muito bem, ou mesmo que seja só ouvindo. Então, muitas vezes a gente repete mesmo, até porque 200 capítulos é impossível não se repetir. Claro. Mas eu acho que esses ganchos, essa forma de você ganhar o público, a gente, quando escreve para a televisão, e particularmente a novela, a gente faz isso muito bem, cara. Faz. Escrever é tesão, né? Faz. Escrever É demais. A gente dá concorre tesão. com muita coisa. Sim, claro. É muita coisa querendo tirar a sua atenção. Totalmente. É impressionante, assim. Ao contrário, justamente quando você escolhe um filme para assistir. Hoje, até mesmo hoje, no streaming, aconteceu alguma coisa, você dá o pause, vai resolver a coisa e depois você volta. Verdade. Né? Hoje você tem esse recurso. Na TV aberta, no horário, na grade, não tem esse recurso. Você tem que assistir.
E tá ali no meio do burburinho das coisas acontecendo. Então, eu acho que a escola da novela, né? Ela te dá uma cancha realmente. Por isso que eu falo, cara, esses caras que escrevem essas séries maravilhosas que a gente assiste, 8 episódios, eles têm 1 ano para fazer aquilo. Se não for realmente... Incrível. Sabe? Uma porrada... A gente escreve 30, 40 páginas por dia. E é claro que a gente não é genial nas 40 páginas, nas 30 cenas, porque é impossível, né? É um trabalho insano. É insano. Mas é insano. Por isso que essas séries, essas coisas têm realmente o seu valor, e quando são boas, a gente fica impressionado. Mas, claro, eles têm uma equipe absurda e tem esse tempo, né? 8 episódios por temporada. Isso quer dizer que a gente é muito criativo, que a gente é muito bom. É muito bom. Né? Porque Verdade. a gente não tem a estrutura. O Sid mas a gente Field, é muito quando bom. tá... Que Deus o tenha, ele foi na Globo dar uma palestra, e eu estava na Globo nessa época ainda, não lembro que ano foi isso, e ele ficava impressionado como é que a gente escrevia novela, né? Como é que se escrevia novela na América Latina de uma maneira geral. Porque ele falava, como é que eu posso começar uma história se eu não sei o fim? E isso acontece comigo na literatura. Eu só consigo começar um livro quando eu sei como vai terminar. Olha que curioso. Mesmo que a gente saiba, saiba, novela né? é outro produto, mas aqui eu preciso. Mesmo que a gente saiba, mesmo que você saiba, mas falta tanto entre uma coisa e outra, sim. que a possibilidade de mudanças, novela então, que essa obra aberta, né? Que o público interfere, a audiência interfere. O final da novela é uma intenção, né? Saber o final da novela é só uma intenção. É uma necessidade que você coloca. É só uma intenção, porque não vai acontecer provavelmente. Por conta da necessidade de você entregar uma sinopse, tem que ter um fim. Claro, forma, lógico. Né? Senão até o produtor, no caso a TV, que vai produzir, não vai comprar, entre aspas, a sua ideia, né? O desenvolvimento da sua ideia, na verdade. Muito bom. Bom, para vocês... A gente estava até falando um pouco sobre isso, né? Quais são os maiores desafios de ser roteirista hoje no Brasil? A gente tem tempo. E se existe diferença na abordagem quando escrevem para TV, cinema e stream, você até meio que já respondeu isso. E eu quero engatar também sobre a criação. O que mais chama a atenção de vocês na criação de personagens realistas? Que aí a gente está falando agora de treta novamente. Então vamos. Desafios de ser roteirista no Brasil hoje e personagens realistas. Trabalho, na verdade. Porque a gente tem a técnica, a gente sabe escrever bem, né? Eu pesquiso muito, a gente pesquisa muito. Agora é chegar realmente para alguém ler teu projeto. Né? A gente não está numa produtora grande, não é produtora grande, a gente é roteirista. Sim. Então, chegar nesse lugar de ter acesso, alguém falar, deixa eu ler isso aqui, deixa eu prestar atenção, vou ler essa menina, vou ler ele e tal. Para mim, não é sobre o que a gente tem de bom, que é escrever, a gente sabe escrever. É como chegar no mercado. E o mercado está cada vez mais afunilado. As produtoras, né? Enfim, eu já levei alguns nãos. A gente quer fazer... pessoas consagradas, nomes consagrados, porque eu queria que isso aqui virasse série. E é maravilhoso, né? E quantos sucessos mundiais eles veem exatamente. E eu acho que o mercado tem medo. Né, da literatura. Não arrisca, o mercado está careta e não está arriscando. Eu acho uma pena. Mas assim. É uma pena, com certeza é uma pena. Eu acho que tem uma diferença de quando você está dentro de uma empresa e quando você está fora, né? Quando você está como freela. Eu passei 23 anos na Globo, então, assim, eu fiz muitas novelas, mas eu fiz outras coisas, né? E sempre era uma proposta. Você ia e fazia uma proposta. Né? Quando você tem essa estrutura da empresa, isso te acolhe de outra forma. Né? Você está inserido dentro, você sabe o que a empresa quer, você sabe um pouco o que eles estão buscando, então você vai caminhando dentro daquela playlist ali de coisas que estão sendo pedidas de alguma forma. Quando você está fora e você não tem essa estrutura, você pode apresentar para qualquer uma, no caso, quando você está na televisão, você só pode apresentar para aquela, porque você é exclusivo daquele canal, daquela TV. Eu acho que isso faz essa diferença de quem está dentro ainda. São pouquíssimos os que estão dentro, mas quem está dentro ainda e quem está fora, né? E hoje, então, quem está fora
já abriu tanto, de alguma forma, os formatos e as possibilidades, né? As plataformas. Então, na verdade, existe muito mais do que tinha antes, né? Hoje tem muito mais, mas, ao mesmo tempo, é uma corrida, assim, sabe? É um pouco aquela hora que o espermatozoide tem que sair na frente. Sou eu. Porque, e muitas vezes não é por qualidade. É uma série de fatores que, se você tem uma produtora por trás, se você tem um diretor com algum nome, se você já tem um casting ou alguém interessado em fazer aquilo, tudo isso ajuda muito e passa na frente, às vezes, de outros produtos. E aí, claro, não é necessariamente porque é melhor, mas porque já tem ali toda uma base ou uma estrutura. Quando a gente está na televisão, isso acontece menos, porque, de alguma forma, você já está seguro, né? Você já está sabendo que todo final do mês você tem o seu salário, mas você tem uma receptividade maior, você é mais bem acolhido, né? Porque você conhece o sistema, e é um só. Aqui fora você tem que entender o que a Netflix quer, o que a HBO quer, o que a Disney quer, o que a Paramount quer, o que a produtora XYZ quer. Então, uma não atende a outra. As suas ideias não atendem a todas. Então, está muito mais difícil. Eu acho que essa, basicamente, é a diferença ou é a dificuldade desse momento. Apesar de que se abriu muito. Então, se abriu o mercado, evidentemente, tem mais trabalho para todo mundo. Mas, por outro lado, é um trabalho que está num labirinto, assim, sabe? Você tem que... É difícil furar a bolha, né? Você tem que achar a saída. Pé na porta, né? Hora de pé na porta que a gente vai abrir, mas tem uma resistência. Sim, tem que ter. E por isso que eu falo que é caretice, é uma resistência a ouvir o novo, diferente do que eu tenho para dizer, né? O que a gente tem para dizer. Sim, então, sim. Nesse lugar, mas a gente continua. E eu acho também que tem uma coisa assim, o fato das plataformas todas serem estrangeiras, quando elas chegaram aqui, elas já existiam. E elas existem com uma visão cultural, econômica, social do ambiente de onde elas são, de onde elas existem, de onde elas ganham essa fortuna toda. Então, eu acho que quando elas tentam, de alguma forma, se adaptar à nossa aldeia aqui, ainda há caminhos tortuosos, assim. Eu não vou citar nomes, mas assim, existem lugares em que o head não é um brasileiro. E o cara tem que escolher séries e fazer escolhas de produtos para o Brasil, se vão ser produzidos ou não. Ele sabe muito, claro que ele sabe muito. Ele não é um head por acaso. Mas ele não conhece aquela... Ele não tem a vivência, né? Aquela aldeia. Ali. Lógico. Aldeia no melhor sentido. Claro, tá? claro. Então, assim, isso às vezes empaca numa resistência, tem uma resistência ali que você não entende por que aquilo não está indo. Porque eles têm uma outra cultura, que é deles, e é ok. E a gente consome, inclusive, e gosta. Mas quando a gente vai falar da gente, a gente tem que abrir, né, outras portas, abrir outras possibilidades, que talvez para eles ainda seja... É tudo muito recente, na verdade, né? É tudo muito recente. Claro que tem outras pessoas entrando, brasileiras e ótimas, e mulheres, principalmente, assumindo cargos de chefia aqui, e eu acho que isso tá mudando. Ótimo isso. Mas ainda tem, quando você conversa um pouco, você ainda percebe uma outra resistência por conta disso. É uma outra pessoa que está vindo de um outro lugar e que tem que se aclimatar antes de dar o ok, antes de se comprometer com aquela história. Total. E é incrível, né? Porque quando você tem uma abordagem nessas empresas, nessas grandes produtoras aí de streaming, todas elas falam assim, a gente quer o produto mais nacional que tiver, a história mais próxima do Brasil. Aí você apresenta um projeto e fala... não, isso é muito caro, não, então, isso aí não sei o quê, tem um igual, tem não sei o quê, né? Você fala, gente, então o que a gente vai fazer? Eles estão meio perdidos também. Eu também acho que eles estão, né? sim.
Bom, de onde vêm as principais inspirações para as histórias que vocês contam? Ai, você estava falando antes dos personagens realistas, né? Isso, não falamos... Aproveita e já pega o ensejo aí e já manda ver. Eu sou apaixonada pelo humano, pelo ser humano. Uhum. Assim, eu sou uma investigadora do ser humano, então, com as suas nuances, com a sua complexidade, o ser humano me assusta e não me assusta ao mesmo tempo, e eu investigo. Então, gosto desses personagens que me provocam, que tocam, que desafiam, humanos, com suas nuances todas. Acho que inspiração não faz parte do meu dia a dia. Eu persigo as ideias. Assim, eu tenho talvez um insight, uma ideia aqui para ser desenvolvida, uma frase, alguma coisa que eu li no jornal, enfim, alguma coisa que eu percebi, um personagem que eu vi na rua. Eu sou muito observadora, eu tomo café na rua para olhar as pessoas andando, imagino qual é o nome, qual é a profissão, o que será que faz. Eu investigo o ser humano. Uhum. Então, eu não sinto inspiração, eu sinto que realmente eu sento, não sou que nem ele de todo dia escrever, deveria, mas às vezes eu estou pesquisando e às vezes já estou deixando fluir as ideias e tal. Mas persigo as ideias que eu tenho. A inspiração vem aí dessa labuta, de eu sentar e pensar qual é a história que eu quero contar. O que eu quero dizer? Eu costumo também, por exemplo, a Qualtune, a gente conhece tão pouco do continente africano. Sim. É um absurdo, a gente não conhece nada. São 50 e tantos países, com culturas completamente diferentes. A minha ignorância também me faz escrever. Eu quero conhecer aquele assunto, quero me aprofundar, né? Então, a inspiração é uma fagulha. E aí vem realmente a labuta de perseguir, de conhecer, de pesquisar. Enfim, Fausto. Eu também não sei, assim, porque como eu venho da TV, e a TV você não tem muito isso, né? Você está dentro de um produto onde você foi escolhido para estar. Então, você foi chamado para entrar dentro de uma equipe de uma novela. Uhum. Então, você não tem muita escolha. Às vezes a novela é até bem... Nem você assistiria, né? Ah, não, vamos lá. Vambora, Porque tá pago. Matar um leão por dia, entendeu? né? Tá Na verdade. pago, né? Então, Sim. é isso, tem que agradar. Claro. Tá pago. Agora, quando você tem a possibilidade de fazer as suas coisas, né? Fora da TV, assim, aí você vai escrever o livro, você vai escrever uma peça de teatro, você vai fazer um curta, aquilo que é possível de você fazer. Eu também gosto muito da troca humana, mas dentro desse ambiente familiar. Isso me atrai muito, assim. Eu gosto tanto que quando escrevo novela, assim, as minhas cenas eram sempre o pai e a filha, a mãe e o filho, os irmãos. Eu gosto dessa relação maluca que é esse imbróglio familiar. De tudo que ele tem de bom, né? Que é maravilhoso. Sim. Família, sim. Às vezes só no porta-retrato, mas quando ela sai do porta-retrato também, ela pode ser bacana. Mas eu gosto de escarafunchar isso. Assim. Então, se eu tenho uma predileção, se eu tenho uma busca, se eu tenho um caminho, eu vou por aí. Eu tento descobrir uma história que possa ser entre pai e filho. Eu vou por uma história que possa ser entre dois irmãos, assim, entendeu? Acho que esse é um caminho, assim. E aí, claro, é só você olhar todo lado. Que se inspira, né? Isso é todo mundo está inserido dentro de uma estrutura familiar. Todo Sim. mundo tem as suas bizarrices familiares, as suas maravilhas familiares, as suas hipocrisias, enfim. Então, eu acho que é isso. Assim, eu gosto dessa relação, de escarafunchar essa relação. E gosto muito de escrever sobre isso, mesmo quando é poesia, mesmo quando é prosa. Não escrevo literatura, mas assim, faço como diz um amigo meu, o Caruso, que diz que eu faço uma proesia, que é uma mistura dessa prosa com poesia. Que, na verdade, é um texto mais poético do que o texto informal, né? Sim, sim. Eu também vou por esse caminho, assim, de mexer com esses núcleos familiares. Assim, isso me agrada muito.
O que vocês têm assistido ou lido ultimamente que inspira e que provoca em vocês ideias? Disclaimer que você me indicou. É sensacional. Foi meu primeiro episódio. Tinha visto. Meu primeiro episódio do podcast com a Ellen foi sobre Disclaimer. Foi. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Ruptura, que você me indicou. Também é muito bom, tá? A segunda temporada. Por hora e lendo, eu tô relendo. Meu primeiro livro que me fez virar escritora, eu tinha 13 anos, minha casa sempre teve muito livro, ali, meus pais e tal. E eu li O Velho e o Mar, do Hemingway. Olha, Hemingway. E meus pais tinham casa em Arraial do Cabo, e eu descia para ver os pescadores fazendo o arrastão. O arrastão é outro arrastão, né? Sim. É o arrastão de pesca, não é Sim. o arrastão... Sim. Enfim. E aí eu li esse livro e o personagem, eu fiquei encantada por ele, Santiago, assim. E quando eu ia para Arraial, eu via o arrastão, Arraial tem uma água muito fria, então vinham caranguejos gigantes e bichos das águas geladas. Depois que eu li, eu comecei a prestar atenção nos pescadores, na pele enrugada, e eu fiquei louca. E eu tô relendo O Velho Mar agora. Estou fazendo uma coisa meio revival, assim, sabe? De emoções. Fora que a água de Arraial é o Caribe brasileiro, né? Aquela água não existe, aquela cor turquesa daquele azul, né? Muito lindo lá. E aí me despertou. E aí outro dia eu falei, eu vou reler. Eu tenho um livro até hoje. O livro. E aí eu objeto o livro que eu tinha 13 anos. E aí eu tô relendo. Que bonito. Coisa, né? Poético. Né? Proético. E você, Fausto? Eu vejo muita coisa por conta das aulas de roteiro. Então, às vezes, coisas que eu nem gosto muito, mas eu tenho que ver para poder falar com os alunos e tal. Então, assim, eu vejo quase tudo. E é isso, assim, eu assisto séries, assisto um episódio de uma, aí eu pulo para outra, assisto um episódio da outra, e pulo para outra, assisto... Porque, às vezes, eu tenho que dar conta de ver, em pouco tempo, muita o coisa, máximo possível, né? E isso tudo inspira, claro. Né? Enfim, Mas uma coisa que eu não perdi, e eu aprendi isso com o Manuel Carlos, é uma coisa que eu não consigo desligar é a notícia do jornal. A notícia do jornal... Quer dizer, quando eu digo jornal hoje, né, qualquer site, UOL, Globo.com, enfim, qualquer um desses. Que é até mais atrativo, porque eles dão geralmente eles fazem uma manchete bem... que é para você clicar É o clickbait. Para que você possa clicar na notícia. E às vezes a notícia nem é tão assim, mas assim, mas a manchete chama a tua atenção. Essa é a função. E isso eu ainda coleciono, porque o Maneco falava que ele recortava. Eu faço isso. Né, coisas de jornal, colava num caderno e fica ali, daqui a pouco você vai ganhar sua vida, né? Eu tenho isso. A minha versão, né, sobre isso. E o Maneco, como tinha essa coisa da crônica, né, de ser mais um cronista e tal, ele abordava isso com muita propriedade, né? Ele pegava isso e transformava e tal, num folhetim depois, com muita propriedade. E eu gosto muito ainda, assim. Esses dias eu mandei para você e pro Homero, assim, eu falei, isso aqui tem uma história. Pois foi. Legal. Entendeu? Assim, legal. A gente não sabe exatamente, mas você lê, você fala... né? Tem um livro do Gabriel Garcia Marques, Como Contar um Conto, que ele fala sobre isso, que tem uma fotografia em que é o imperador Hirohito, a morte do imperador, aí tem a imperatriz e tal, e várias pessoas, aquele secto de pessoas do reino ali, e tem uma senhorinha com um chapéu na mão, assim, se protegendo ou da chuva ou do sol, não lembro mais. E ele fala, a história está ali, naquele guarda-chuva. Então, assim, você olhar para alguma coisa e tentar... Claro, o Gabriel Garcia Marques tinha aquela coisa do realismo fantástico e tal, então ele ia por um outro viés. Mas, de qualquer forma, é você olhar para uma notícia, você ler uma notícia, você ouvir alguma coisa... Tá atento, né? Você tem que estar ligado, né? Acho que nós, roteiristas, é também sobre isso, né? A gente está sempre antenado, ligado, prestando atenção no entorno. Mas detalhe, eu escrevo qualquer coisa, até bula de remédio, desde que me paguem. Que é uma outra questão, bom, a gente, não sei se vocês escutam isso, já escutei isso demais, que então, eu tenho um projeto e aí eu queria fazer um filme, sabe? Aí a pessoa vai e te conta aquela história, mas assim, eu não tenho dinheiro.
Então você não tem Não dá nenhuma mais. ideia, não é história, meu bem. Você não tem nada, É. né? Porque a gente... mas você vai lá, pô, em Porque uma parece horinha... que é fácil, né? Em uma horinha você escreve não, isso não, aí. eu levei 25 Meu anos amor, pra você sabe o chegar. quanto eu estudei? Você Isso sabe aí. quanto de curso que eu paguei na minha Exatamente. vida para eu poder dizer que eu acho que eu sou roteirista? 25 anos Porque todo essa dia você tá horinha que você aprendendo falou. uma coisa, não é? E as pessoas não valorizam. Assim, então, isso é importante também a gente falar. Que foi o que o Fausto, na primeira parte do podcast, iniciou, dizendo sobre a importância da gente estudar. Sim. Que hoje em dia todo mundo fala que é roteirista. É muito fácil falar que é roteirista, né? E é muito fácil também você fazer um filme e não dar o crédito para o roteirista. Uhum. Que é outra luta da nossa classe, né? Além de outras coisas, mas que a gente sabe que tem muita coisa pra gente lutar. Bom, meus queridos, eu quero saber agora de vocês, que a gente tá chegando ao fim do 2º episódio, como vocês enxergam o papel do roteirista em retratar a sociedade contemporânea? O humor, como em treta, é uma forma de aliviar tensões ou de criticar mais a fundo? E até que ponto vocês sentem liberdade para abordar temas polêmicos? Adoro, já termina com aí a treta, ó. A treta que a gente acho que é prometeu. fundamental, porque a arte retrata uma sociedade, aquele Sim. momento da sociedade, né? Como o pintor, como o músico, o cara que faz a letra, enfim. Uhum. Tantos. Agora, é fundamental a gente fazer isso para retratar a nossa sociedade. Me sinto livre. Se o streaming vai querer comprar a minha ideia, não sei, mas acho que a minha função como uma autora, como uma roteirista, é provocar, é discutir, é colocar temas em sociedade que são relevantes para a gente caminhar para algum lugar. Também posso escrever uma comédia, uma coisa que... Mas sempre, para mim, tem que ter alguma crítica, alguma provocação para pensar. Eu acho que é a minha responsabilidade. Acho que, como autora, eu tenho essa responsabilidade, essa necessidade de me colocar no presente momento com a minha função crítica do mundo que eu vivo hoje. Acho fundamental. Uhum. E nesse lugar eu estou livre. Assim, não estou numa empresa também, né? Não estou com um chefe dizendo... Porque eu também vou fazer a bula de remédio, se for para fazer. Uhum. Mas como eu estou livre aqui, eu vou falar sobre o que me incomoda e o que está dentro de mim latente. Sim. Sim. Eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo, né? Assim, mas o que eu acho, para além dessa liberdade, que eu acho genial e a gente tem que ter mesmo, quando você pode exercer, né? Quando você tá livre para exercer. Mas eu também acho, e aí eu sou um pouco, nesse ponto eu sou um pouco arcaico, eu gosto também quando você tem um desafio, você tem que fazer dentro deste formato com essas limitações. Uhum. Eu gosto dessa coisa de não pode ter isso. Você tem que saber contar aquela história dentro daquilo que estão te pedindo. Uhum. Seja o que for, né? Seja um orçamento mais enxuto, seja uma visão menos contemporânea daquilo ou menos liberal daquilo, nos dias de hoje, então, mais ainda. Porque eu acho que a nossa função é saber contar. Uhum. O que eu quero contar, às vezes, não está dentro desse espectro aqui, mas eu tenho que saber contar, seja com total liberdade ou seja com as limitações, porque é isso que me faz me desafiar, isso que me faz dizer como é que eu vou arrumar um jeito, que expediente eu vou criar aqui para resolver isso. Entendeu? Assim, eu gosto muito disso, porque na televisão a gente tem muito isso. A televisão tem isso, assim, a gente faz uma novela, 10/9, aí a atriz fica doente e fica 3 semanas fora. E 3 semanas é o que a gente tem de frente. E você tem que reescrever tudo. Uhum. Você tem que fazer ela falar só, sem aparecer, só a voz. Porque ela vai gravar na casa dela, ou no hospital, como já aconteceu. A equipe vai para o hospital porque só pode captar a voz, porque ela não pode aparecer. Mas você vai... Aí você muda o texto, você muda a situação para poder atender, porque a novela do capítulo tem que ir ao ar. Não tem como esperar. Faça sol ou faça chuva, seja domingo ou feriado, o capítulo vai ao ar. Não, domingo não, é de segunda a sábado. Mas vai ao ar. Sim. Então, assim, você não pode correr... você não pode escolher
sabe? É nessa hora que essas escolhas elas não podem. Você tem que se encaixar dentro daquele padrão, dentro daquele formato. Então, quando você consegue também fazer isso com essas limitações, é legal. Eu acho bom. Agora, claro, né? Como criador, como pensador, temos que ter toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que a gente acha que é bacana. E se adequar ao formato, ou aquilo que a empresa quer para você poder trabalhar. Agora, uma coisa que eu acho tão linda é o cinema, ele vai contar a história do mundo, do nosso mundo. Eu acho tão lindo isso, né? O cinema conta a história da humanidade. Sim. Então, assim, é importante. Então, nesse lugar, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? De falar. Vou falar o que está acontecendo, eu vou falar sobre isso, eu vou falar o que me incomoda. E aí, bom, a empresa não quer que fale sobre isso, o streaming. Então, vamos dar nosso jeitinho, né? Criativos. Vamos... Enfim. Hoje também tem essa outra questão do lugar de fala, né? Uhum. Que virou... Sim. A coisa do momento, assim. Então, eu não posso falar sobre determinados assuntos hoje. Vou contar uma história muito boa. Você pode. Vou contar uma história muito boa. Há um tempo atrás, há uns 2 anos, foi reprisada a novela Mulheres Apaixonadas. Do Anael Carlos, né? Uhum. E os roteiristas eram eu e Vinícius Viana. E aí um jornalista, quando teve a reprise, tentou falar com o Maneco não tá mais falando com a imprensa e tal, e aí ligou para mim. Fausto, eu queria falar sobre a reprise da novela e tal, não sei o quê, mas tô tentando falar com o Maneco. Aí falei com a filha do Maneco. Não, pode falar, Fausto. Aí eu falei. Aí a primeira pergunta que ele fez: como é que uma novela chamada Mulheres Apaixonadas foi escrita por 3 homens? Isso é bom. Quer dizer, uma pergunta capciosa. Capciosa, claro. Né? Ele quis fazer nos tempos de hoje. Realmente, talvez Mulheres Apaixonadas hoje, se fosse a mesma equipe, a galera ia pular. Sim. Falar, como assim? Cadê o lugar de fala aqui? Cadê a mulher? Não é aí? legal, assim, ter essa diversidade numa sala de roteiro? Eu acho... Não, sem dúvida. Claro. É por isso que esse lugar de fala hoje está muito mais consolidado, né? Porque se a gente vai falar de assuntos ou de situações que a gente não tem tanto conhecimento de causa, é legal você ter, né? Outros profissionais. Porque uma coisa não exclui o outro, claro, né? Que não. Agrega. Claro que não. Eu acho que o Manuel Carlos talvez seja o autor que mais escreveu bem mulheres. Ele escreve muito bem para mulheres. Ele mesmo as fala Helenas dele são clássicos da nossa teledramaturgia. Exatamente. Ele mesmo fala, eu escrevo melhor para mulher do que para homem. E é um senhor de 93 anos de idade. Sim. Ou seja, é um homem que traz um histórico cultural, né? Com todo de uma geração onde temos misoginia, o machismo e tudo. E retratou tudo isso nas novelas dele, mas deu lugar, deu voz, deu excelência a esses personagens femininos com uma potência enorme. Então, hoje em dia, a gente está com outros parâmetros, né? Outras regras. E temos que nos adaptar a elas. Essa é a questão. Que bom! É isso, é a gente saber aonde se encaixar. Penso eu que é uma evolução. Sem dúvida. Mesmo. As pessoas com mais voz, né? As pessoas podendo se manifestar, podendo estar na sociedade. Acho muito bem-vindo isso, assim. Desde que não seja radical. Mas vamos agregar todo mundo. É uma evolução. Estamos evoluindo nesse lugar. Nesse lugar eu gosto da humanidade, sabe? Da gente... As pessoas têm que ter voz. Claro, né? Lógico, com certeza. Esse apagamento de tanto tempo... Não dá mais, voz. Né? Não dá mais. Não. Todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem direito, inclusive, a isso, né? E isso, nesse ponto, se avançou muito na TV aberta, então, a quantidade de novelas, de produtos, atores que não tinham lugar mais, né? Tanto, não estou falando nem dos negros, porque eles ganharam esse protagonismo genial. Sim, é isso mesmo. Sim. Mas, inclusive, em relação ao etarismo, né? Vários atores mais velhos que foram perdendo espaço. Ou então, botavam eles para fazer personagens mais jovens, o que é cada vez mais ridículo, né? Você bota uma atriz de 40 anos para viver mãe de uma atriz de 30. Não dá. Então, assim, eles assumirem o local, né, deles ali, quem está com os 70, quem está com os 80, Sim. E assumirem personagens dessa idade e tal, isso também, eu acho que está de alguma forma regressando um pouco como tinha lá atrás, eu acho que aos poucos está retornando também. E é importante ter esse lugar, hein? Porque temos atores aí, Fernanda Montenegro está aí. E para nós, como roteiristas, também.
Claro. Né? Porque parte de nós, na verdade, isso, né? Quando a pedaísmo, gente vai criar um personagem, uma história, entender o universo, quem faz parte desse universo. E tem uma outra coisa também que a gente não pode deixar de lado. A gente está vivendo mais, né? A longevidade tá aí. Então, antes você fala, pô, né? Não é um paradoxo. Tem gente de 80, de 90 que tem que atuar, olha que gente. paradoxo louco. A gente está vivendo mais, graças à ciência, vamos ficar com 90 e tal, e a gente é esquecido a partir dos 50, 60. E envelhecer, na verdade, é um crime, né? Fala, qual é a opção, meu querido? É morrer? Vem cá, vocês querem que eu viva até 90, mas tiraram a minha utilidade Exato. na sociedade? Mas tira, mas tira o meu lugar de fala, a minha aparição, a minha existência, na verdade. É completamente nonsense isso, né? É tirar mais do que o lugar de fala, é querer negar a existência, né? Então, não faz sentido nenhum, né? Nenhum sentido. Bom, então, enfim. vamos lá. Temos 3 roteiristas nessa mesa. Alguns roteiristas assistindo a gente. Temos projetos incríveis. Projetos incríveis e que a gente cada vez mais escreva. Eu tenho um projeto que eu amo de paixão. Meu sonho é um dia isso sair do papel, que chama República. Que são 3 amigas que são amigas desde a adolescência, ali do começo da adolescência. Atualmente com 80. Cada uma delas, e elas combinaram na adolescência que quando ficassem idosas iriam morar juntas, e elas moram juntas nessa casa, e o conflito é que o filho de uma delas que banca a casa, porque é CEO do Facebook, ele resolve parar de pagar tudo porque tem uma questão familiar que ele quer que a mãe vá morar com ele fora do Brasil. E aí é o conflito delas. Elas começam a ter que arrumar um jeito. Como é que elas vão pagar? Porque é tudo aposentada. Pois é. Você acha que aposentado consegue? Não consegue, pois né? Com remédio, com não sei o que, sabe? Que trabalho, como é que elas vão conseguir? Então assim, olha, eu já vou falar pra vocês que eu tô fazendo a minha parte. O meu elenco é de 80. Tem um quartinho lá pra mim? Vou lá. Tem Vamos a moça dividir. que trabalha lá e que mora com elas, que é a manicure. Vou dividir um quartinho Trabalha 2 vezes por semana com elas, o resto ela faz a casa delas de salão, de beleza, entendeu? Enfim, gente, olha, pra gente terminar aqui, eu quero só falar uma curiosidade que eu acho interessante, até sobre o que a gente estava conversando de treta. A série Treta, ou Bife, é inspirada em uma experiência real do roteirista Lee Sung-jin. A série mostra a desavença entre Daniel Cho e Amy Lau, que começa com uma briga de trânsito e evolui para uma perseguição inconsequente. Ambos personagens sofrem de uma frustração existencial que os aproxima mais do que eles estariam dispostos a admitir. E aí, com essa informação, para a gente terminar o podcast de hoje, eu pergunto, por que eu devo assistir a série Treta? Porque você vai sair dela talvez pior do que você entrou, né? Do que você entrou, e isso vai ser uma virada de chave para tentar melhorar, sabe? É isso, é humano, assim. Você vai olhar e vai falar, nossa, eu sou parecido com aquela pessoa, eu sou parecido com aquilo ali, não gostei, vou tentar melhorar ou não. Mas eu acho que a identificação é imediata. É por isso. E ela é divertida ao mesmo tempo, trágica, mas é por isso. Eu acho que, para além disso, né, que as histórias estão aí para isso, né? Para a gente parar para pensar um pouco, para a gente parar para refletir. Histórias, né, que a gente conta é para isso, de alguma forma. Tem que ver, porque tem que ver atuações brilhantes. É uma série que ganhou vários prêmios. Vai ter a temporada 2, vai ter, segundo o criador, vai ter a 3, ele já pensou, né, inclusive na terceira. E é muito bem feita, é muito bem dirigida, é muito bem escrita. Então, para além de parar para refletir sobre aquilo, existe um trabalho enorme de profissionais por trás daquela obra que merece ser vista, que merece ser aplaudida, que merece ser falada, que merece ser indicada, né? Como tudo que é bom, como tudo que a gente faz. Então, tem coisa muito boa, né? A gente faz coisa muito boa lá fora e aqui, e essas coisas precisam estar sendo vistas, estar sendo comentadas, faladas. Tem que ter podcasts como esses para que a gente possa discutir esses assuntos, dar a nossa opinião, indicar para quem está procurando um entretenimento, para quem está procurando alguma coisa para assistir. Então, acho que é uma mistura de tudo isso, né? Assim, então, Treta, eu acho que cumpre essa função entre tantas outras séries maravilhosas que temos aí.
Maravilha. Isso aí. Bom, muito obrigada a presença de vocês dois. Uma honra ter vocês aqui neste modesto podcast. Obrigada, Ana Massa. Vocês têm aí o @ da Ana. Na descrição do vídeo, gente, tem o @ deles para vocês encontrarem no Instagram, começarem a seguir, a ver um pouco, né, do conteúdo que vocês também proporcionam no Instagram. E além de compartilharem aí o podcast com outras pessoas para conhecer, né, as opiniões e tudo que a gente falou aqui. Obrigada, Ana Massa. Muito obrigada, Fausto Galvão. É uma honra estar com você. Olha, a honra é minha. Muito querida feliz. Roteirista, talentosa, maravilhosa. Muito feliz mesmo obrigada. de ter vocês aqui. Muito bom. E a gente vai marcar para vocês voltarem. Vamos falar de outras coisas. Vamos fazer projetinhos, vamos escrever. Vamos. Eu sou aquela coisa assim, me chama que eu vou. Você é facinha? Sou facinha, facinha. Então pronto. Agora, bula de remédio eu vou deixar para vocês dois. Não quero, não. Aquilo é muito chato. Opa! Bem, olha aí, hein, gente? Indústria farmacêutica, por favor. Né? Senhores roteiristas aqui que estão afim. E você que está em casa, gente, a gente falou no primeiro podcast, se você não assistiu, vai lá assistir. Tem a primeira parte, tá? Inclusive o trailer da treta ficou na primeira parte, tá bom? Aqui, um pouquinho só da escrita da Ana Massa, dos projetos dela, né? Isso aqui é um livro, se você nunca viu, tô te apresentando, tá bom? Tô brincando, sei que você sabe. Ó, e aí você pode achar o trabalho da Ana para você adquirir nas livrarias, que são locais onde tem livros, eles vendem, né? Ainda existem. Existem. Opa! E também online, tá? Se você quiser, você acessa o site da Biruta, que é a editora, né, dos livros, e lá você consegue também comprar os exemplares de Ana Massa, mais do que recomendada para você, tá? Para essa leitura necessária. E eu quero agradecer você, quero agradecer vocês, vamos brindar a Marta Shen, minha querida patrocinadora. Você já sabe, as peças de Marta Shen são exclusivas, então você entra em contato agora com ela através do Instagram que está aqui para você conversar com a Marta, falar o que você precisa, o tipo de peça que você precisa, e ela vai te dar toda a assessoria, a consultoria e realizar essa obra de arte na argila. Tem coisa mais linda? Linda. É de um bom gosto, né? Não, vem Natal, encomenda para dar de presente. Exatamente, falou certíssimo. Um presente original e único, gente. Super. É ímpar. Exatamente. Perfeito. E é isso. Então, Marta Shen, um beijo para você. Muito obrigada por me apoiar aqui, né, no podcast. Obrigada também a Moringa Escovaria da Barra. Você já sabe, @Moringa_Barra, que cuida do meu visual, me deu um visual novo, renovado. Eu cortei cabelo, pintei cabelo. Você também pode fazer isso e deve. Porque você já sabe, a gente tem que cuidar daqui para fora. E quando a gente está bem, a luz toma conta de tudo, não só essa que está aqui que me ajuda bastante, não vou reclamar, mas também a luz interior. E na Moringa você tem corte, você tem tratamento, você tem massagem, você tem tudo na Moringa, inclusive mão, pé, tá? Mari, um beijo para você, para toda a sua equipe, para a Lília Moisés, quem mais? Gente, é muita gente, para Rô, viu? Moringa para você, tá? Um beijo. E a gente já sabe, né? A gente gosta o quê? A gente gosta muito de falar. Então, você que está aqui com a gente até agora, você sabe que a gente falou sobre a série Treta, sobre conflitos que refletem a vida real e mergulhamos na arte de escrever e de criar histórias com a Ana Massa e o Fausto Galvão. Então, vamos continuar aí, que semana que vem tem mais. E bora falar?